vocês sobre os highlights, os pontos principais da revista PragPub, que é a revista lá do Pragmatic Bookshelf, na edição de março, que é a última edição que está disponível lá. Eles apresentam sempre esse quadro do que é quente, né? Que seria a ideia dos livros que estão vendendo mais. Então, Rails, The Developer's Code, que é um livro novo, Cucumber, que é aquele framework de teste de aceitação, Programming Ruby 1.9, Deploying Rails, bastante coisa ligado à comunidade de Ruby on Rails, né? 7 Database in 7 Weeks, isso deve ser bem legal. A gente tem os 7 Languages in 7 Weeks, né? Programming Your Home, que é ligado é um livro ligado à programação de automação de casas, né? iOS, Rails Recipes e CoffeeScript. Não tem nada de Android, né? Não tem nada. Aí, vamos pro primeiro artigo. The Norm Machine. Então o cara ele começa perguntando assim: você já desenvolveu alguma coisa em Assembly? Já tentou desenvolver uma CPU alguma vez? E a ideia dele era desenvolver uma CPU que usasse apenas uma função. Essa função é a função NOR, porque existem 16 funções booleanas que recebem 2 argumentos. Dessas 16, 2 são especiais, a função NOR e a função NAME. Né? E eles resolveram tentar construir então que usasse apenas a função NOR. Por quê? Porque essa função ela praticamente contém, vamos dizer assim, todas as outras. Então, você consegue fazer um NOT, você consegue fazer um AND, você consegue fazer um OR, você consegue fazer um SHOR, utilizando apenas a função NOR. Tá? Então, essa que é a ideia. Ele desenvolve em Ruby usando chamadas assembly direto. Daí vale a pena dar uma lida no artigo quem estiver interessado. Né? Aí o segundo é de Scala, né? Pattern Matching, que é uma característica de algumas linguagens. Scala tem isso, Erlang tem isso muito forte também. Geralmente as linguagens funcionais têm esse tipo de abordagem. Então ele mostra, por exemplo, que você tem uma lista de moedas, 25, 10, 5, 10, né? Você tem várias moedinhas lá, e você quer, então, separar essas moedas em nickels, dimes e quarters, que são os nomes para cada tipo de moeda. Essa é a forma tradicional de fazer, né? Você começa a verificar, se tiver empty, cria um mapa, né? Com já os 3 tipos, aí verificando, se for de 5 centavos, então é níquel, se for de 10 centavos, se for de 25 centavos, vai colocando no mapa correspondente. Né? E no final ele vai chegar nesse resultado aqui, né? Você tem 4 níquels, 3 dimes e 3 quarters. Utilizando o pattern match, o código fica mais ou menos assim. Você já consegue fazer como se fosse um switch case, né? E você utiliza esse tipo de abordagem que eles chamam de wildcard, né? Que é o coringa. E aí ele já vai verificando se cada item daquele encaixa no padrão que você definiu, e caso se encaixe, então ele executa aquele bloco de código que você definiu ali. Então o código fica bem menor, né? Que tem bastante a ver com esse outro artigo, que é o Java versus Scala. Principalmente falando sobre a ideia de expressividade. Então, esse cara aqui, o Brian, ele reescreveu um framework dele mesmo, open source, que é um framework para um projeto musical que chama Log4j Food, ou Food, sei lá como é que pronuncia essa palavra. E aí, era em Java, ele reescreveu para Scala. E a ideia dele é, bom, agora que eu já tenho os 2 códigos, eu vou tentar entender quais são as diferenças entre eles, né? Quais são os fatores que fizeram com que o código em Scala tivesse tão menos linhas do que o código em Java. E aí ele chegou nesses 4 fatores principais aqui, que a biblioteca é mais rica, ou seja, tem mais funções, tem mais coisa pronta, ele não precisa ficar escrevendo uma série de funções, porque isso tudo já está pronto dentro da biblioteca do Scala. Tem menos cerimônia, então menos verbosidade na linguagem, né? Reduce need to code for the lowest common denominator programmer, reduz, né, a necessidade de codificar para o mínimo denominador comum.
e Transformation rather than Procedural Approach. Então você usa uma abordagem de transformação, está relacionado um pouco com aquilo que a gente acabou de ver, do Pattern Matching, por exemplo, ao invés de usar uma abordagem mais procedural. E olha que legal que ele fala, que a orientação a objetos deveria ser, né, sobre você dizer aos objetos o que fazer, né, para fazer determinada coisa. Só que ele começou a reparar que no Java, na verdade, o que acabava acontecendo é que você tinha que descrever o como fazer, né? Então não tinha muito essa abordagem de tell, de dizer, de passar mensagens, como deveria ser a orientação a objetos. E o Scala, de outro lado, permite que você foque na transformação dos dados. Então, o seu código vai ficar com uma cara bem menos procedural. Aqui tem um exemplo de uma classe dele que faz exatamente a mesma coisa, né? Lá em Java, como fica, tá vendo? Assim, fazendo uma porrada de import para trabalhar com arquivo, né? Buffer reader, data input reader, file input reader, input stream reader, hash map, iterator, map, scanner, trim map, vector. Aqui ele só fez o import do from file ali e fez todo o trabalho que ele estava fazendo aqui antes, né? Então, tá vendo que aqui parece muito mais com um procedimento do que ali. Legal. E aí, para terminar, os 4 antipatterns de programação em par. Então, o autor aqui, no caso, ele pensou sobre por que a programação em par é tão complicada, por que é tão difícil fazer programação em par. E aí ele começou a refletir sobre algumas coisas e chegou em 4 itens que nós vamos ver também. Mas ele fala assim, ó, programação em par força você a conectar com uma pessoa por um tempo grande, né, por um período grande de tempo. E essa pessoa pode não compartilhar o mesmo background, o mesmo passado, as mesmas experiências que você, as mesmas habilidades, paixões e vocabulário, né? Mas quando você está programando com alguém, é muito importante que vocês consigam alcançar o quê? Uma meta que vocês têm, que geralmente vai ser desenvolver aquela história, aquela tarefa e tal. Beleza, né? Então, o que faz ser tão difícil? Do Z. Motive mismatches. Você tem motivações diferentes, competence chasms, você tem níveis de competência também, de habilidade diferente, disposition dissonance, está ligado à parte mais emocional, compreender a outra pessoa, entender que o outro é uma pessoa, e problemas semânticos. Vamos falar rapidinho dos 4. Primeiro é assim, tem muitas metas diferentes para fazer programação em par, né? Então às vezes quero compartilhar conhecimento, vou fazer programação em par. Quero ter um foco melhor do que trabalhando sozinho, vou fazer programação em par. Conexão com a outra pessoa, né, no trabalho, diversão, uma série de coisas, né? É importante vocês conversarem então, para vocês entrarem em um acordo sobre por que vocês estão trabalhando juntos. Para que não haja conflito nesse sentido. A gente está programando junto para se divertir dessa vez, né? A gente está programando junto para transferir conhecimento. Você conhece muito de financeiro, eu não conheço nada, então vou aprender um pouco com você. Estamos programando junto para conhecer melhor o seu estilo de programação, enfim, sei lá. Então, problema do competence chasms, né? Todos temos coisas que nós somos bons, e isso é positivo, essa diversidade de pensamento, de habilidade, de experiência pode levar para soluções mais criativas e mais simples do que se você estiver trabalhando sozinho. Mas se você tiver que ficar explicando conceitos, né, que para você são básicos, no momento em que você quer evoluir naquilo, você está com pressa, você quer entregar logo aquele negócio, você tem que explicar para o Ricardo o que é uma lista, né? O que é uma collection. Então você vai ficar, né, meio frustrado com isso, você não consegue evoluir. Então, muitas vezes, né, se o objetivo for transferir conhecimento, tudo bem. Agora, se não for, vale a pena eu falar para o Ricardo, dá uma lida lá no API de Collections do Java, depois volta aqui para a gente continuar, não tem problema nenhum. É uma das coisas que ele fala, tá? Então, pede para a pessoa estudar um pouquinho mais e voltar mais tarde, depois do almoço, por exemplo. Esse problema da disposição, as pessoas têm personalidades diferentes, paixões diferentes, né? Coisas diferentes que levam a comportamentos diferentes também. Isso tudo faz a programação ficar difícil. Às vezes a pessoa não fala muito, ela vai ficar meio sem graça de ficar do lado de um cara que um papagaio, que não para de falar, de dar risada, etc.
Então tem que entender também as diferenças das pessoas. Lembre que o seu par é uma pessoa. E problema semântico muitas vezes acontece assim. Tem gente, por exemplo, que chama pessoas de recursos, né? Vocês já viram isso? Para a comunidade ágil, por exemplo, se o cara falar isso numa palestra, ele não vai sair vivo de lá de jeito nenhum. O pessoal tem, né, pavor de chamar a pessoa de recurso. Mas a gente fala nas empresas, por exemplo, o departamento de recursos humanos, né? E não é maldade do cara. O cara às vezes não está falando assim, recursos humanos, quantos recursos eu preciso alocar? Né? Sei lá, o cara fala isso. Tudo bem, a gente não gosta disso, mas o cara muitas vezes não está falando isso por mal, está falando isso porque quer te ofender. Então você tem que entender o contexto do cara. Às vezes o cara fala, por exemplo, de vamos verificar aqui qual o forecast do projeto, né? E você tem lá o seu burn down chart. Só que se o cara não falar, vamos ver o burn down chart, falar, vamos ver o forecast, você vai querer matar ele, porque ele veio num contexto diferente, por exemplo. Então ele fala para a gente tentar entender e aceitar os diferentes contextos e a maneira que a gente chama as coisas. Beleza? Isso pode referenciar até a classes. O Antônio fala service. Eu vou abrir aqui, vou criar um service. Aí o Douglas fala, não, vou criar um manager. Aí o Blue fala, não, vou criar um business delegate. É a mesma porcaria, só que cada um está chamando de um nome diferente. É importante a gente criar um vocabulário conjunto, mas também é importante a gente compreender, aceitar e não criar confusão só por causa desse tipo de diferença. Cuidado também para não ferir os sentimentos da pessoa com que você está apareando com esses problemas semânticos. E é isso aí, pessoal. Obrigado.